Olá, pessoal. Então, estamos aqui com mais uma edição do nosso podcast aqui das Mil Camisas. Hoje, a gente está simplesmente com, acho que a maior realidade, eu não vou nem falar que é uma lenda, né? Porque ele está aí do nosso lado. Segundo ele mesmo, o maior artilheiro do Santos, né? Já que o Pelé não conta. O maior campeão do Campeonato Paulista. Também é escritor, né? Foi ele a primeira biografia, ele que fez. Mas tem essa segunda biografia aqui que eu recomendo muito, ó, que é a biografia escrita pela Giza, que é a filha do Pepe, incrível livro. Jogou um pouquinho de bola, né? Foram 15 anos no Santos, na época em que era tradicional você jogar por poucos times. O Pepe jogou de 54 a 69 no Santos, 403 gols, e quando há 52 anos parou de jogar futebol, foi se divertir ainda mais com o futebol sendo treinador. E aí, entre outras passagens importantes, né, dirigiu times importantes, Atlético Mineiro, Náutico, o próprio São Paulo, trabalhou no Japão, lá no Verde Kawasaki, mas ele tem duas passagens que é o que eu queria conversar aqui hoje e aproveitar para dividir com vocês, né? Então, Pepe, primeira coisa aí, muito obrigado por estar participando. E queria que você falasse um pouquinho, relembrasse principalmente os novos torcedores, o que foi que aconteceu no futebol paulista em 1986, quando um time lá do interior, né, de Limeira, sagrou-se campeão, tendo o senhor como técnico. Olha, Fernando, um grande abraço a você e a todos. Obrigado. Que vão participar desta reportagem, mas é um prazer muito grande falar da minha Inter de Limeira. Eu sempre digo aqui, quando eu sou entrevistado, eu digo, quando eu quero ser feliz, eu vou a Limeira. Então, eu já tinha trabalhado umas duas vezes em Limeira, mas sempre salvando o time e tal, para não cair, para subir de divisão. E aí fizemos aquele time de 1986. O time base era Sila, João Luiz, Juarez, Bolívar e Pecos, Manguinha, Gilberto Costa, João Batista, Tato, Quita, Ilê ou Gilson Gênio. O Gilson Gênio fica bravo quando eu não escalo ele na seleção, mas ele jogava muito bem também. Ele revezava com o Lê jogava na meia-direita também. Era um time realmente com cabeça, tronco e membro, bons reservas. E nós começamos o Campeonato Paulista engatinhando e tal, um resultado bom aqui e ali, até que o time realmente se firmou de uma vez. Não temia os grandes, jogava em Limeira como jogava em Morumbi, a mesma coisa, como jogava no Pacaembu, em qualquer outro estádio do interior. Um grande time, saudades. Fiquei algum tempo lá em Limeira, já tive outras passagens por lá, mas realmente não esqueço desse campeonato, que foi a passagem mais grandiosa da Inter de Limeira. E volta e meia, assim, quando tem alguma comemoração, eu digo, Pepe, vem aqui, vou bater um papo lá em Limeira, e lá vou eu. Mas é assim, e tantos clubes que eu trabalhei com tantos jogadores, fui jogador e técnico no maior jogador do mundo, Pelé, fantástico, o rei da bola, o grande time do Santos, que era Gilmar Lima, Mauridão, Calvez, Zito, Dorval, Rolengal, Coutinho, Pelé, Pepe, todo mundo já sabe que é esse time. Depois fui treinador desse pessoal todo, acabei sendo técnico do Pepe Guardiola, você acredita? Pois é, foi na Arábia, né, filha? Do Catar. Do Catar. Ao Arli. Foi. Ao Arli. Ao Arli. E o Sheik um dia conversando comigo, tomando um chazinho, como eles gostam de tomar chá, né? Ele gostava muito de conversar, e entendia do futebol, Sheik Godão, Sheik Khalid, e ele entendia muito futebol, acompanhava o futebol brasileiro, etc. Tal. E ele me fez essa pergunta, sabe? Mister, o meu inglês era muito fraco, às vezes a Giza estava do meu lado e me ajudava, mas tinha um intérprete também, né? Então, ele me perguntou assim, em inglês, você gostaria de ter o Guardiola no seu time? Eu disse, pô, esse cara joga muito, eu já vi jogar, já joguei contra ele como técnico, viu? E ele joga muito, pô, pode mandar ver. Aí, 3 dias depois, chegou o Pepe Guardiola. Chegou o Pepe Guardiola lá na Arábia, né?
E eu me lembro bem que ele chegou de paletó e tal, e ele disse, a primeira coisa que ele falou, mister, hace calor acá, não? Mas já está 50 graus por aí. Eu falei, não, tá frio ainda, você vai ver, você vai gostar. E me ajudou bastante, jogava muito, comandava, eram os 5, logo de à tarde era capitão para ele, porque ele já gostava de mandar. E eu falei, esse não tem a menor dúvida que vai ser treinador, porque ele era dentro de campo, ele era treinador. Ele ouvia minhas ordens, mas de vez em quando ele mandava um salgadinho dele lá também, porque realmente conhecia muito de futebol. E eu acompanho a carreira dele, fico muito feliz quando ele ganha título, quando ele ganha títulos. Ele já falou bastante de você, né? Um excepcional jogador. Eu lembro que acho que o Milton Neves recentemente até resgatou isso daí. O próprio Pepe até hoje fala muito de você, né? Ele reverencia bastante esse trabalho. Ô Pepe, como é que foi para você essa questão? Porque as pessoas acham que é muito fácil, né? Para quem joga bola ser treinador. A gente tem aí diversos casos atualmente, está vendo o que o Rogério Ceni, por exemplo, está sofrendo para conseguir se manter no São Paulo, né? E você não só você não só se deu bem como treinador, mas você ganhou muito título também, né? Você não só esse da Inter, mas você... Eu comecei no... O Santos preparou a minha despedida. O Santos já tinha 2 pontos de esquerda muito bons, o Edu e o Abel, e já estava na faixa de 32, 33 anos. Então, eles me fizeram um contrato, eu ia fazer, final, 34 anos de idade, e eles já fizeram essa proposta. Nós queremos que você continue aqui no clube como treinador, ou como supervisor, ou como funcionário do Santos. Nós não podemos perder você. E eu assinei o contrato e joguei mais esses 2 anos. E depois comecei minha carreira como treinador do infantil. E aí aquele negócio infantil, juvenil, amador, na época tinha essas 3 categorias. E o quadro misto também. E volta e meia, na ausência do treinador, quando o Santos dispensava algum treinador, eu ficava lá tomando conta, 10, 15 dias, e vinha outro. Até que incorporei de vez a ideia e deslanchei. Fui treinador de muitas equipes, fui campeão do Santos, no São Paulo, etc. Fui para o Japão, depois fui para a Arábia. É uma carreira sacrificada, você precisa ter realmente muita paciência, muita cabeça fresca, porque às vezes dá vontade de apelar, de dar um bico em tudo e ir para casa. Mas e um bico do Pepe cá entre nós é tudo aquilo que a gente não quer levar, né? Não entendi. E levar um bico do Pepe é tudo aquilo que a gente não quer, né? Porque levar um bico do canhão aí é... 122 km por hora. Pois é. Mediram. Foi um curioso que gostava de futebol, que mediu, não sei de que maneira, não me lembro mais, mas foi na Vila Belmiro e deu 122 km por hora. Então, você vê, você levar uma bolada numa barreira com um chute, vamos supor um carro que vem a 122 km, vamos em você. Não é fácil. Então, aconteceram alguns fatos curiosos quando eu ia cobrar faltas. Uma vez eu falei com o Alfredo do São Paulo, dei uma bolada no Alfredo, ele parecia um amigo da ONU, Alfredo Ramos, dei uma bolada no nariz dele, ele estava de frente, e ele desmaiou na hora. De outra feita, eu encontrei um jogador do interior, um zagueiro da Prudentina, encontrei ele numa viagem que eu fiz, eu tenho uma memória boa, eu perguntei para ele, vou te fazer uma pergunta. Porque toda vez que eu ia cobrar falta, você ficava de costa na barreira. Você tinha medo de levar uma bolada? Eu pensei nisso. Ele falou, não, eu queria ver o gol do Canhão da Vila. Sensacional. E você usou muito bem. Falou que no íntimo ele torcia para o Santos, claro, ele fazia para poder, jogava direitinho, mas eu gostava de ver o Santos jogar. Né? Eu estava revendo aí recentemente, agora acho que a internet é bom por isso, que a gente consegue ver com facilidade. Eu estava vendo aquelas faltas que você bateu no Maracanã, no segundo jogo do Santos contra o Milan, né? Aquela falta que você bate contra o Milan, no segundo... Foram 2. Foram 2 gols.
Esse jogo foi o jogo da minha vida, né? Porque o Lula fez um suspense danado. O Lula, de vez em quando, ele totalmente em decisão assim, ele gostava de fazer algum suspense para até motivar mais o jogador. Então, eu tenho a impressão que ele fez isso para me motivar, porque eu estava de titular, não estava numa grande fase, mas estava de titular e era muito experiente, muito mais experiente que o Batista. Então, o Batista era um ponto esquerdo que tinha jogado no Noroeste, de Bauru. Então, eu vi nos treinamentos, nós ficamos no Rio de Janeiro, né? Eu treinei meio tempo, o Batista meio tempo, no jogo treino seguinte a mesma coisa, então ficou aquele negócio, vai entrar o Batista, não vai entrar o Batista, mas eu soube depois, muito depois, algum tempo depois eu soube que os dirigentes não concordaram, de você vai tirar o Pepe, não, eu estou apenas dando um susto nele, não sei o quê, mas eu não precisava de susto. Só assustei foi o pessoal do Milan, né, que ficou na barreira. Então, estavam perdendo 2-0, perdendo 2-0 e os italianos estavam crentes que iam ganhar o jogo, né? E então, aconteceram duas faltas. O primeiro gol e o quarto gol, e eu cobrei as duas no Maracanã. Então, até hoje, quando eu vou lá no Maracanã, tem uma placa lá na entrada do estádio, lá que tem jogo do 4-2 do Milan e tal, o Pepe, os gols, foram os gols mais importantes da minha carreira. E acho que da história do Santos também, né? Acho que foram os gols também mais importantes da história do Santos, porque esse título é um título muito especial. Agora, deixa eu aproveitar que você falou do Lula. Eu sou torcedor aqui, eu moro aqui em Santo André, torço aqui para o Santo André, e não sei se você sabe, mas o Lula chegou a vir ser treinador do Santo André logo que o Santo André, na década de 60 já, passou a ter um time profissional. Mas, 40 e poucos anos depois que o Lula foi técnico aqui, teve uma outro personagem desse time do Santos que trabalhou aqui no Santo André. Eu vou contar como é que eu conheci, né? Eu estava assistindo o jogo na arquibancada, olhei para o lado e falei, mas não é possível, esse senhor aqui ao meu lado é o Pepe. Fui lá, perguntei, falei, o senhor é o Pepe? E você me respondeu, eu sou. Eu falei, mas o que você está fazendo aqui na arquibancada do Bruno, do José Daniel, assistindo um jogo sozinho, com a perninha cruzada ali? Aí que eu fiquei sabendo que você foi supervisor técnico no Santo André em 2005, né? Que foi um ano para a gente também muito especial. O técnico era o Sérgio Soares. Sérgio Soares. Estevam. Sérgio Soares. Ele era o técnico. Sérgio Soares. Foi para a Portuguesa essa semana. Grande jogador. Foi meu jogador em vários clubes. Onde eu ia levar tratar algum problema com um jogador experiente que colocasse ordem na casa, lá eu, Sérgio Soares. E foi assim. Ele era o técnico. Hein? Ele era o técnico e o senhor era o coordenador do Santo André. O Santo André. Em 2005. Ele, inclusive, nas entrevistas ele dava que ele tinha aprendido muito comigo e tal. E assim foi minha carreira. Depois, como técnico, como jogador, eu só joguei no Peixe. Agora, como técnico, não dá para ficar só num clube, né? Não tem jeito. E acabei indo para o exterior, né? Trabalhei em vários clubes do exterior, fui técnico, fui campeão também no São Paulo, na minha Inter de Limeira. Japão. Fui no Japão lá no Peru. Com visa do Cazu. O Cazu e foi técnico da seleção peruana, né? Numa situação extremamente difícil, né? Que tinha acontecido aquela tragédia com o time da seleção peruana, e eles contrataram um técnico e eu fui o escolhido e tive que montar um time novo. Então, tive que fazer peneiras lá. Eu não conhecia o time. Assim, tive que armar o time com alguma ajuda de alguns jogadores experientes, como o Del Solar, né, Coribe e outros mais. E fizemos um time bom, até chegamos a assustar o Brasil, jogamos amistosos com o Brasil. Foi uma passagem boa, o peruano estava sofrendo com a tragédia que tinha acontecido, mas para mim, como treinador, não deixou de ser uma experiência interessante. O Pepe, e para terminar aqui, queria que você explicasse aí para o pessoal o que é esse negócio do maior old tuber do Brasil.
Quem que é esse novo Pepe aí que está se reinventando, que tem um canal no YouTube? Fala o seu um pouquinho. canal do YouTube. O senhor conta histórias. Pois é. Aí, com a minha filha, fera. Modéstia à parte, minha filha, eu tenho o Alexandre, você conhece, Pepinho, já foi treinador, e é treinador ainda, está sem clube. A Tide, que é Maria Clotilde, que é manequim internacional. A Giza, que é uma youtuber fantástica, muito inteligente, sabe tudo de futebol. E o Rafael, que é o mais novinho, né? O Rafael é torcedor ferrenho do Peixe. Volta e meia, ele está trabalhando e morando em São Paulo, né? Mas ele é publicitário também? E Dona Lélia, que é a minha mulher, minha esposa, mais de 50 anos, a gente vive num ambiente feliz, com volta e meia com essas viagens. Ela teve que se acostumar, não era muito de viajar, mas acabou graças ao futebol também, ao marido, no caso, aproveitando para passear bastante. Mas fala do canal do YouTube, que o senhor conta histórias engraçadas do futebol, emocionantes. Afinal de contas, tanto tempo, né? Além de ter jogos tristes que você não quer nem saber, tinha passagens curiosas, engraçadas, e a gente conta no YouTube. Conta alguma no YouTube. Lembra alguma aí que você contou recentemente? Conta alguma história. Alguma história. Quando meu pai trabalhou no São José. Quando o senhor trabalhou no São José, que tinha o seu Mário. O seu Mário, que o time só perdia, e falaram para o senhor ir lá no seu Mário, na Cachoeira. Foi, o seu Mário, essa história é fantástica. Santo André, né, filha? Não, esse aí foi São José. São José. São José tinha um time bom, e o ataque fazia Goedinho, tinha o Marino, Nenê. Olha, tinha o Marino no centroavante, eu nunca vi ninguém cabecear tanto que ele. Ele subia, tinha uma cabeça desse tamanho, fazia muito gol de cabeça, né? E aí o time estava perdendo. Aí começamos a ganhar, a perder. Aí apareceu os jogadores, o capitão do time, acho que era o Bosco, o Nenê, ponta esquerda, vieram falar comigo, falar: seu Pepe, aqui tem coisa feita contra nós já não ganhamos há tanto tempo, e nós queremos fazer o senhor é o nosso chefe, nós queremos fazer um despacho aí para essa coisa melhorar, para todo mundo ficar feliz de novo. Aí me levaram numa cachoeira, me acordaram 6 horas da manhã no dia seguinte, e lá fui eu com uma meia dúzia de jogadores ou mais. O seu Mário. Eles falaram: nós temos o seu Mário, é uma pessoa que cuida dos nossos interesses aqui e cuida também da parte emocional e das das rezas e dos despachos. O seu Mário era muito querido pelos jogadores, então me acordaram 6 e pouco da manhã para ir lá no seu Mário na Cachoeira. Porque ele falou assim: esse é o horário, seu Pepe. E lá fui eu para a Cachoeira, lá numa cachoeira. Tem mais uns 2 ou 3 jogadores. Deu flores, um ramalhete de flores. Me deram um ramalhete de flores, né, filha? Aí subi lá na cachoeira, lá em cima da cachoeira, e eles falaram: agora, fizeram a oração e falaram: agora joga a cachoeira, joga as flores, que vai cair na cachoeira, a água vai levar as flores, vai melhorar tudo. Aí joguei. Só que fui eu e as flores, caí lá de cima, meu Deus, caí em pedra, e meu Deus do céu. Aí falei: seu Mário, o que o senhor me traz aqui? Ele ainda não tinha mais um recurso. Ele falou: seu Pepe, isso ia ser desastre na estrada, ia ser coisa pior. Eu tinha quebrado o braço, eu quebrei o braço. Eu cheguei com o braço engessado no dia seguinte, os jogadores tiraram um sarro. Seu Pepe, como é que foi lá na cachoeira? Foi assim, esse fato interessante do seu Mário lá na cachoeira, né, filha? Incrível. Ô, Giza, aparece um pouquinho aqui atrás dele para dar um alô para a turma, até para eu falar de novo a Giza é quem escreveu a biografia, é um baita livro, eu acho que
de verdade, eu estou relendo ela, até porque a gente ia conversar, eu tinha acabado de reler a do Garrincha, então estou relendo essa agora. Nossa, eu tô me sentindo como se o futebol voltasse a ser o melhor esporte, né, disparado. Queria agradecer aí, viu, Giza? Dar os parabéns. E, Pepe, a última pergunta é o seguinte: qual é a fórmula da juventude? Porque você não envelhece, você está se reinventando como youtuber. Olha, eu fiquei surpreso. Parabéns pelo trabalho, muitíssimo obrigado. Eu sou apaixonado pelo futebol. O que você fez pelo futebol, não só brasileiro, acho que pelo futebol mundial, para quem ama esse esporte como eu amo e como todo mundo que curte aqui o nosso site, você é um mito, assim, cara. Você é uma coisa fora de série para gente. Muito obrigado, viu, Pepe? Foi um prazer falar com você. Dizer que eu sempre me cuidei, mesmo quando era jogador, não ia ali nessas batucadas que tem por aí, né? Eu me cuidava, sempre estava em boa forma, fiz um lar maravilhoso com Dona Lélia e meus 4 filhos, sou um cara de casa mesmo, então, no futebol que eu tive, no Santos Futebol Clube, o Pepe eu joguei 750 partidas, marquei 405 gols, você vê que é uma média extraordinária, mas então, eu 26, 27, com 30 anos, começaram a chegar os concorrentes. E os concorrentes não eram fáceis. Eu já fiquei com o Tite, que era um grande ponteiro, depois veio o Edu, veio o Abel, que levantavam uma poeira danada, jogavam muito, né? O senhor também nunca foi expulso. E outro detalhe que a Giza me lembrou, tem o prêmio Belfort White, que são bem poucos os jogadores que tem, 750 jogos sem ser expulso. Já como treinador não vale, que volta e meia a gente vê calar um pouco mais. O Belfort Duarte é com os jogadores. Sou um dos poucos privilegiados que tem esse prêmio na minha carreira. Foi uma carreira realmente muito bonita. Sou considerado um dos, talvez, os 5 maiores conquistadores de títulos no futebol mundial. Porque volta e meia vem um francês, ou vem um alemão, ou vem um inglês falar comigo a respeito disso. Então, eu me sinto orgulhoso, não? Porque a carreira é bonita, a família é bonita, feliz, e eu bonito ainda, com 80, tá sim, tá muito bonito. 86 aninhos. Tá muito bonito. Muito obrigado, Pepe. Obrigado, Giza, por ter propiciado aí, colocado de pé esse encontro. E obrigado quem assistiu aí. Até os próximos. Valeu, gente.